Qual que é a melhor pomada para hemorroidas? Gente, eu sei que vocês estão esperando que eu vou falar que depende disso, depende daquilo, mas hoje eu vou falar para vocês quais são os principais ativos presentes nas pomadas e quais as situações que a gente pode usá-las. Então vamos lá, vamos dar uma olhada nisso. Olá, eu me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. Se é a sua primeira vez aqui, lembra de se inscrever e, gente, curte o vídeo, não custa nada e vocês me ajudam a fazer mais vídeos para vocês. Isso ajuda o algoritmo a sugerir esse tipo de conteúdo para quem está precisando. Então vamos lá, vamos entender essa questão das pomadas para hemorroida. Primeiramente, gente, as pomadas elas vão atuar de forma sintomática, ou seja, vão aliviar os sintomas, mas não vão curar a sua hemorroida, exceto se o que você está tendo é uma crise de hemorroida ou aquela trombose hemorroidária em que algumas pomadas podem ajudar na resolução da crise. E se for uma crise isolada, a pessoa vai ficar livre daquele sintoma, a crise vai passar e a pessoa não vai ficar com sintoma nenhum, não pode nem dizer que tem problema de hemorroida, e seria só um evento de crise. Mas a pomada ela vai atuar então dessa forma, naqueles momentos em que a pessoa tem sintoma. Então vamos começar por aí, né? A pomada, qual que seria melhor para usar num evento de crise? Primeiramente, gente, a crise de hemorroida ou trombose hemorroidária é a formação de um coágulo dentro das hemorroidas. Ou seja, imagina assim de uma forma simples, uma bolha de sangue que coagulou. Aquele coágulo ali, ele vai precisar se desfazer e ser reabsorvido. E tem coisa que a gente pode fazer para acelerar isso. Ele só não vai precisar ser reabsorvido se por acaso a pele se romper e aquele coágulo vazar. Mas olha, gente, muito cuidado, viu? Não tenta furar em casa não, porque você pode estar levando uma contaminação para aquela região ali, tornando um processo que a princípio debaixo da pele é estéril em um processo contaminado, levando ao risco de infecção local. Fora isso, furando aquilo ali, você pode atingir um vaso de sangue causando um sangramento importante que não vai se resolver sozinho, pode precisar ir até um hospital ou ter consequências mais graves. Então não tente furar isso em casa, caso isso venha a romper sozinho, vaze aquele coágulo e se resolva, tudo bem. Mas naquela crise então que não vazou, não drenou, continua com aquele coágulo, o que a gente pode fazer? Inicialmente, gente, a primeira coisa que tem que fazer, frio no local, né, para evitar que aquilo ali expanda mais. Mas depois que o coágulo já se estabeleceu, algumas pomadas podem ajudar. Nessa situação, a melhor opção seria uma pomada que tenha heparina, que é um anticoagulante. Então ela vai ajudar a desfazer aquele coágulo para a crise se resolver mais rápido. E como eu disse, depois que a crise se desfez, se a pessoa não tem sintoma, o problema está resolvido. Agora lembrando, gente, isso é na crise hemorroidária. Aqui vale a pena a gente fazer um parêntese. O que acontece? Antigamente a gente tinha várias pomadas que eram à base de cremes e que podiam ser usados na região do ânus. Hoje em dia a maioria desses cremes não está disponível e a gente tem uma versão gel, ou seja, uma versão alcoólica, e isso pode levar à irritação local, causando ardência, dor e até desencadear uma crise. Então se a pessoa está tendo uma crise e passa uma coisa que vai irritar mais, isso pode levar a novas crises ou piora daquela crise. Então nessa situação, em geral, a gente vai mandar manipular uma pomada que tenha heparina para ajudar a acelerar esse processo. Ok, mantendo então nesse contexto da crise de hemorroida, da trombose hemorroidária, ou naquele paciente que tem dor nas hemorroidas, o que a gente pode usar nessa situação? Aí a gente vai usar cremes que contenham anestésico. O anestésico, gente, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? O que ele vai fazer? Vai anestesiar. Então ele vai aliviar aquele sintoma de dor ali, isso é muito bom. Só que a anestesia, ela faz com que a gente não sinta aquela região e pode predispor a mais trauma, porque a pessoa não está percebendo que alguma coisa está agredindo. E o que pode estar agredindo? Primeiro, um esforço exagerado para ir ao banheiro, o uso do papel higiênico, roupas muito apertadas, ficar muito tempo assentado em cima. Então, muito cuidado com os anestésicos. Lembrando que é para aliviar a dor, mas não está acelerando a resolução do problema. Então, gente, aquela pessoa que já tem uma hemorroida que já se estabeleceu e está precisando usar cremes de anestésico para aliviar a dor, aí nessa situação a gente tem que tratar essa hemorroida, porque senão ela está aliviando aquela dor, mas está predispondo a ocorrer mais trauma, inflamar mais, aquela hemorroida ficar maior, ficar cada vez mais frágil. Então, o uso de pomadas com esse intuito de aliviar os sintomas, ele não é para aquele uso contínuo no dia a dia, como nós vamos ver na próxima pomada, porque o uso crônico, ele está mascarando, ele está aliviando temporariamente sintomas, mas não está ajudando em nada a resolver o problema. Então, o uso de pomadas é para usos pontuais. Se for uma coisa frequente, isso não é bom. O próximo componente das pomadas seriam os corticoides.
Corticoide você já deve ter ouvido falar, é muito usado, por exemplo, quando a pessoa tem uma picada de inseto, por exemplo, está precisando de aliviar ali uma dor, um inchaço, ou quando tem uma pancada, tudo que tem inflamação, irritação, os corticoides costumam dar um alívio. Só que o corticoide, gente, é uma faca de dois gumes, porque ele começa aliviando o processo. Só que com o tempo a pessoa vai ficando com uma certa dependência daquilo, ela só fica livre de sintomas quando usa. Ele diminui a inflamação, diminui a ativação do sistema imune e predispõe a quê? A infecções, gente, tanto fúngicas como bacterianas. Então, o uso de corticoide crônico vai predispondo a infecções. Fora isso, vai retardar a cicatrização, vai deixando a pele mais frágil e mais suscetível a trauma. Isso quer dizer que a sua hemorroida vai ficando cada vez mais frágil e mais suscetível a machucar, inflamar e piorar os sintomas. E o uso crônico de corticoide, ele vai levar uma piora. Então, ele começa sendo um alívio e começa a ser o problema com o tempo. Depois eu vou dar exemplos de todos esses componentes, tá? Então, fica até o final do vídeo. Um outro componente que pode ser usado são os vasoconstritores. O que um vasoconstritor faz? Ele diminui, ele fecha os vasinhos de sangue, então diminui fluxo de sangue, diminui inchaço, diminui sangramento, e ele pode ser usado nessas situações. Talvez você já tenha ouvido falar daquele medicamento que usa no nariz, né, que as pessoas às vezes precisam usar para respirar. Por quê? Precisa ficar usando aquilo ali para diminuir os vasos de sangue da região do nariz e respirar melhor. E vai fazer a mesma coisa na região do ânus. Então, um componente que pode ter nessas pomadas seria o quê? Nafazolina, epinefrina, que são vasoconstritores, diminuem o fluxo e o tamanho das hemorroidas. Mas como vocês podem imaginar, quando a gente está usando cronicamente, o que vai acontecer? Nosso organismo entende que aquela região está precisando de mais fluxo de sangue, já que está ficando fechadinho os vasos ali. E com o tempo acaba tendo um aumento devido ao uso desses vasoconstritores. E é o que a gente nota naquela pessoa que tem que ficar usando aquele sorinho ali no nariz sempre. Por quê? O organismo está mandando mais fluxo, então ela não consegue ficar sem, porque ela precisa do medicamento para ter a vasoconstrição e a diminuição do tamanho. Então você não está resolvendo o problema da hemorroida, você está deixando ela temporariamente menor. Essa solução a gente vai usar naqueles momentos que a pessoa tem um sangramento, que a gente precisa fechar os vasinhos. Uma outra coisa que faz esse mesmo mecanismo é o frio, e é por isso que o banho de assento com água fria naquele momento de sangramento, ele tem esse mesmo efeito, fechar os vasos e parar um sangramento. Um outro componente muito comum de se ver nessas pomadas para hemorroidas seriam os adstringentes. O que um adstringente vai fazer? Uma redução de volume dos tecidos. Então eles podem ser usados com esse intuito. A gente vai ver em algumas pomadas aí o policresoleno, né, que se for ver na composição, ele acaba sendo um ácido, mas o efeito dele é ativar a renovação tecidual e diminuir o inchaço, diminuir o tamanho daqueles tecidos. Como vocês podem imaginar, é um efeito temporário e muitas vezes isso aí vai vir associado a outros componentes. Então ele pode ser usado especialmente naqueles momentos de inchaço, às vezes momentos de crise, com esse intuito de renovação e cicatrização tecidual. E um outro componente muito comum vai ser o que, gente? Aqueles protetores de barreira, igual a gente vai ver para assaduras, entre eles o óxido de zinco, e a gente também vai ver alguns lubrificantes, por exemplo, o óleo mineral. Então a gente vai ver várias composições dessas pomadas que têm a intenção de quê? Criar uma barreira para proteger aquele tecido que está frágil. Então a gente cria um efeito de barreira, igual a gente vai ver nas assaduras mesmo de bebê, que a gente limpa a pele e passa uma pomada para que não fique o contato com as fezes ali. No caso da hemorroida, a gente está protegendo por qualquer tipo de contato. E o lubrificante também vai ter esse efeito, facilitando a eliminação das fezes, criando também uma camada protetora ali. Então, gente, basicamente as pomadas para hemorroidas, elas vão ter esse efeito de diminuição de fluxo de sangue para parar um sangramento. Elas podem também ser vasodilatadoras que podem acelerar a resolução daquelas crises, por exemplo, a trombose hemorroidária. Podem ter os anticoagulantes que vão ajudar a diminuir os coágulos, diminuir a formação de coágulo, resolvendo a crise, mas que tem um efeito contrário de aumentar sangramento, então na situação de sangramento não seria bem indicado. Nós temos os vasoconstritores que param o sangramento, mas diminuem o fluxo de sangue e com o tempo podem aumentar o fluxo de sangue. Nós temos os corticoides que aliviam muito quadros inflamatórios, mas que vão ter um efeito colateral, especialmente no uso crônico. Nós temos esses lubrificantes, então nós temos vários que a gente pode usar. Um exemplo então desses vasoconstritores, nós temos a epinefrina, a nafazolina, a adrenalina. Dos corticoides, nós temos a dexametasona, betametasona, a maioria deles terminando com esse ona no final. Entre os anticoagulantes, nós vamos ter a heparina. Entre os anestésicos, nós temos a lidocaína, xilocaína, sinchocaína, entre vários outros. E desses protetores da pele, nós vamos ter aí o óxido de zinco, o óleo
óleo mineral, entre vários outros aí que vocês vão encontrar nessas pomadas, principalmente para assadura. Gente, então resumo para vocês levarem para casa, muito cuidado com as pomadas anais, eu já falei aqui no canal sobre isso, elas são para uso temporário, aquela pessoa que está precisando usar sempre, ela tem que procurar atendimento, porque o próprio uso da pomada pode estar causando malefício, prejudicando aquilo ali, causando mais sintomas. E às vezes simplesmente parar de usar não vai ser a solução. Uma pessoa que está usando corticoide sempre, se você tenta tirar, ela não consegue ficar sem. Às vezes a gente tem que substituir, entrar com outras medicações para a gente ajudar essa pessoa a parar com esse uso, que pode estar sendo deletério para ela, causando quadros de dermatites, infecções e até fragilidade local. Lembrando, gente, que muitas vezes o quadro de hemorroida pode precisar de procedimentos, entre eles nós temos procedimentos de consultório, como a ligadura elástica, que tem vídeo aqui no canal, e nós temos também a cirurgia, que hoje em dia a gente tem várias opções de cirurgia, algumas mais, outras menos invasivas. Se você se interessa por temas como esse, acesse o meu site, toda semana tem textos lá para vocês. Agora, gente, eu tô com um canal de cortes, que são um canal de cortes curtinhos ali, de lives, né, que eu fiz, de entrevistas, que tá muito interessante, são temas bem diretos, a gente vai direto ao ponto mesmo. O Instagram tá crescendo com a participação de vocês e tem o TikTok também. Um grande abraço, você merece tudo de bom, te vejo na próxima.